E aí, meu amigo, tudo bom com você? Como é que você está? Esse é um daqueles vídeos que as pessoas falam assim: ai, você, um jovem, vai falar sobre isso? Não se deve falar sobre isso? Como um canal cristão fala sobre isso? Não se deve falar sobre isso? Não se pode falar sobre isso, não pode falar sobre isso. Olha, por que não se pode falar sobre isso? Do mundo do jeito que tá, não é mesmo? A sociedade quer colocar sexo até dentro das escolas para uma criança de 5 anos de idade saber o que é sexo, não é? Então, eu queria saber, eu queria que as pessoas que assistissem esse vídeo não fossem cristãos. Eu queria que essas pessoas que assistissem esse vídeo não fossem crentes. Não fosse crente. Esse vídeo é recomendado para as pessoas que não são crentes. Eu queria já começar a dizer assim: Deus não é tapado como você, mano. Como você pensa que Deus é. Deus não é tapado, mano. Deus não é tapado como você pensa. Existe um livro religioso que os cristãos usam, que diz lá no começo assim: um homem, que existia um homem e uma mulher, eles estavam nus, e esse homem e esta mulher nus estavam na presença de Deus. Olha que incrível, estava na presença de Deus, e esse homem lança um poema para ela, para essa mulher, dizendo assim: eis que essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Olha só que coisa linda, para mim é um poema, um poema lindo, não é mesmo? E quando ele lança esse poema, Deus olha para ele e diz assim: e de multiplicai e ser de fecundos, encher a terra. Olha que Deus. Então, mano, podemos ver que não foi MC Catra que fez o sexo. Podemos ver que não é só funk que fala sobre o sexo. Não foi o funk que criou o sexo. Não foi o MC Catra. Não foi. Por que não foi? Porque foi Deus que criou o sexo, mano. Foi Deus que criou o sexo. E Deus criou o sexo para o prazer do homem, para o prazer da mulher, para o casamento ser completo. Se você olhar hoje em dia, se o sexo fosse um dinheiro, não valeria nada, porque você encontra o sexo em qualquer lugar que você vai, você encontra o sexo em qualquer esquina, você encontra sexo na praia, você encontra sexo no seu celular, no seu computador, não é mesmo? Você encontra sexo até mesmo no livro. Olha, o sexo foi banalizado pelos seres humanos. Por quê? Porque o sexo perdeu o sentido. O sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. Por que, Jota? O sexo fora do casamento, o sexo no namoro ou antes do casamento é pecado. Por quê? Porque uma aliança sem compromisso é prostituição, meu amigo. Pensa comigo. Então, Jota, como que eu venço a fornicação no meu namoro? Como? O cabeção. Você tem uma cabeça grande aí. Tá vendo esse cabeçoio? Bota a mão na sua cabeça. Então, tá vendo esse cabeçoio? Eu sei que os hormônios batem fortemente na sua cabeça grande, mas olha só, mas enquanto os hormônios batem forte na sua cabeça, dentro dessa cabeça grande sua aí, existe um cérebro. E com esse cérebro você usa para você pensar. E se você pensar, você pensando bem, você vai dar uma obediência ao Deus bom, não é mesmo? E dando obediência a Deus, você vai cumprir os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor cumpre os seus mandamentos. Então você vai cumprir os mandamentos do Senhor pensando. Entendeu? Pensando, cara, como um ser humano e não como um animal. Você não é um animal, você não é guiado por seu instinto hormonal, você não é guiado pelo seu prazer sexual, você é guiado pelo seu pensamento. Você pensa antes de agir, não é mesmo? Roda sangue no seu cérebro que faz você, que deixa você, que você respira, e quando você respira, você pensa, meu amigo. Então, o cérebro faz você pensar antes de agir. Então, pense mais antes de agir, meu amigo, entendeu? Cara, se Deus falou que não pode, não pode. E Deus é infinitamente bom, cara. E se Deus é infinitamente bom, nós devemos obediência a Ele, cara. Se Ele falou que não, não, vamos honrar o nome de Deus, não, vamos fazer porque Deus falou que não pode. Sexo antes do casamento, não pode fazer sexo antes do casamento. Se Deus falou que não pode, cara. E isso, a humanidade, a sociedade pensa que nós obedecemos a Deus cegamente. Por mais que Deus mereça obedecermos a Ele cegamente, nós obedecemos porque Ele é bom. E Ele fez o sexo pensando em nós. Não é mesmo? Ele fez o sexo pensando no homem, pensando no prazer do homem. Então ele não fez o sexo pensando no dia de hoje, né? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, ele não pensou nisso quando ele criou o sexo, não, meu amigo. Ele pensou no prazer do homem, por homem fazer o sexo dentro do casamento, fazendo dentro do casamento sem medo, não é mesmo? Porque se você fizer sexo fora do casamento, é arriscado você ter uma frustração sexual. E na medicina diz que uma frustração sexual pode trazer depressão, ansiedade, ataque de pânico. Olha só. Então eu te aconselho a obedecer o não do Senhor. Se Deus disse que não, não. Pronto, acabou. Não desobedeça o Senhor, cara. Por quê? Porque
Além disso, dentro do casamento, você pode ter um filho, pode ser seguro fazendo filho. Porque a maioria das pessoas hoje, vamos supor assim, 90% da população hoje que fazem sexo antes do casamento não querem ter um filho, não planejam um filho. Então vem um filho não planejado, a criança nasce num berço de desespero, não é mesmo? Não nasce num berço seguro. Por mais que lá pra frente você comece a amar a criança, mas no começo ela vai nascer num berço de desespero. Você não vai poder falar pra ela que você planejou ela quando ela estiver grande. Não é? Por quê? Porque você fez sexo antes do casamento. Dentro do casamento você vai ter uma estrutura pra cuidar de uma criança. Fora do casamento você vai ter. Não pode fazer sexo antes do casamento. É isso que eu quis falar pra você. Esse alerta aí. É nóis. Falou. É nóis. Valeu.